Piauí teve a segunda maior taxa de sobrevivência de empresas, levando em consideração as regiões Norte e Nordeste. Um total de 84% de chances das empresas se firmarem no mercado. No ranking nacional, o Piauí está em 10º lugar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio a senhora Alzenir Porto, que é presidente da Junta Comercial do Estado. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, a que se deve esse aumento? Ele já era esperado? Sim, já. Na realidade, os nossos empreendedores, quase sempre nós temos empresas de pequeno e médio porte. São empreendedores que conhecem mais a atividade com a qual trabalha, quase sempre inicia uma atividade familiar e com isso você consegue conhecer melhor o segmento do qual você se propõe empreender. E, consequentemente, a vida dessa empresa ela fica mais garantida. Mas essas empresas elas já são registradas lá na Junta Comercial, não é? Sim, sim. Nós temos hoje, inclusive, nós temos uma taxa muito pequena de informalidade, exatamente pela facilidade com que a Junta Comercial, através do portal Piauí Digital, juntamente com os parceiros, tem trabalhado essa questão, que é facilitar a vida do empreendedor. Trazer o empreendedor para uma área segura, porque o empreendedor que não formaliza seu negócio é uma área muito incerta. Quer dizer, ele pode, com certeza, ter inúmeros prejuízos, sem contar os prejuízos sociais, né? Quem começa a empreender, começa pelas redes sociais, né? Abrindo seu negócio. Essa é a maneira certa de começar a empreender? Quais são as dicas que a senhora dá? Você tocou num ponto bem importante, que é uma quebra de paradigma. No passado, as pessoas olhavam que estava dando certo e colocavam ali sua empresa. Isso é um pouco perigoso, né? Porque todo mundo corria para o mesmo tipo de negócio ao mesmo tempo, deixando muito frágil aquele segmento. Hoje, as redes sociais trouxeram aí uma inovação imensa. As pessoas conseguem ter uma visão nova, às vezes, de um serviço novo, de algo que nem se imaginava que dava dinheiro, que você poderia empreender naquela área e ter sucesso. Então, elas começam a abrir um horizonte. Isso é como alguém que teve a oportunidade de fazer inúmeras viagens pelo mundo e ali trazer inovações para o seu negócio. Então, nas redes sociais, de repente, você está lá usando, digamos que bijuterias muito interessantes, as pessoas começam a comentar sobre sua bijuteria e você começa a ver que aquilo é você mesmo que faz, é você mesmo que cria. Então, você descobre em você um talento que, às vezes, nem você sabia que ele seria lucrativo no futuro. Então, muitas empresas que nós temos hoje, elas vieram exatamente o seu início lá dentro das redes sociais. Aí, a partir dali, você já coloca um passo mais forte, mais firme, porque você já sabe que está no rumo certo. Senhora Alzenir, quais as principais dificuldades que a senhora vê quando a pessoa começa a empreender? Para ela não desistir e poder estar dentro dessas estatísticas que o Piauí tem aumentado em empresas. Isso é muito importante, porque eu acho que, primeiro, nós, enquanto poder público, temos que estar do lado do empresário. Nós temos que estar atento à necessidade do empresário. Tornando a vida dele mais fácil. Isso não significa dizer que ele não vai pagar suas taxas de impostos, sim, mas taxas justas e de uma maneira a deixar o empresário fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é trabalhar, que é gerar emprego e renda, dando a ele essa liberdade do próprio negócio. Isso envolve também a parte no que tange ao funcionário. O funcionário, ele deve ver a empresa na qual ele trabalha como sendo a sua esperança de crescimento, como sendo aquele ambiente que deve ser amigável para ele e para o patrão. Ele deve torcer pela sua empresa, porque às vezes a gente vê com uma certa tristeza quando chega em algumas lojas. Há pouco dia aconteceu isso, eu estava na fila do caixa e duas moças conversavam assim, muito irritadas, e a maneira com que elas falavam era que queria que o negócio que elas estavam trabalhando desse errado. Aí se pergunta, como assim? Quer dizer, algo só vai dar certo se tiver todas as forças convergentes. Então, ali entra o funcionário fazendo o seu melhor, entra o patrão respeitando esse funcionário e fazendo o seu melhor, e o governo facilitando a vida deles através de impostos justos, através de uma carga tributária fácil de ser recolhida, que a gente ainda tem aí no Doing Business. A gente está numa posição ruim, mas é bom dizer que o Doing Business, ele é hoje medido só por Rio e São Paulo.
Então, é algo assim que eu não considero justo, porque hoje as juntas que ainda estão com o maior problema é Rio e São Paulo. Lá eles verificam, entre outras coisas, o tempo de abertura de uma empresa, mas também verificam a facilidade de se recolher impostos. E quando chega na facilidade, ela não é tão fácil aqui. Então, eu acho que é hora da gente começar a melhorar cada vez mais esse ambiente de negócio para que possamos ter aí mais empresas sobreviventes, cada vez mais empresa crescendo. E a empresa crescendo, com certeza cresce a economia, cresce a facilidade do nosso jovem arrumar um emprego, porque é muito triste você observar assim, qual é o campo que o jovem tem para trabalhar. Você terminou de se formar, se capacitou e o mercado está preparado para receber, está tendo vaga suficiente. Então, nós temos que aquecer a economia para que venha a melhorar todo o restante. E tem muito jovem empreendedor querendo driblar o desemprego. E quais as oportunidades que o Estado, que o governo dá para um jovem abrir uma empresa? Pois é, esse segmento é bem interessante. Há pouco, 2 dias atrás, no lançamento do livro do Dr. Joaquim, eu falava exatamente sobre isso, que a gente precisa acreditar mais no jovem. Às vezes a gente verifica algum segmento que ele é destinado às pessoas de maior experiência, no qual eu me encaixo. Mas assim, o jovem hoje, ele está chegando cada vez mais cedo, com ideias fantásticas, com uma condição de empreender maravilhosa. Você pega um menino hoje de 23, 24 anos, o menino já está formado, já está fazendo uma pós-graduação, já está ingressando no mestrado, num doutorado. E a gente vê que é uma mudança. Então, o jovem, o governo tem existe vários projetos, realmente ele tem até feito a parte dele em relação a isso. Mas é necessário que nós, como um todo, tenhamos mais confiança no jovem. Para começo, até assim, você vai entrar no consultório médico, aí aparece uma meninazinha, um rapazinho, para lhe atender a primeira questão, meu Deus, mas ele é tão jovem, será que ele sabe? Sabe. Com certeza ele sabe. Se ele está ali é porque ele é bom. Isso em todos os segmentos. Ou seja, ser jovem não é incapaz, né? Pelo contrário, é ser jovem, inteligente, é de uma visão muito aberta e mudando totalmente os segmentos de negócio, onde o jovem está lá não como um funcionário, mas ele está lá como o dono do próprio negócio. E principalmente no que tange no mundo digital, que tange a questão de hoje das informações através de cada vez mais celeridade na maneira com que ela chega, seja através de redes sociais, seja através mesmo da própria tecnologia, o jovem ele tem se destacado muito. Você observa que os aplicativos mais interessantes que nós temos são desenvolvidos por meninos, praticamente. Muito obrigada pela sua presença, foi ótima a nossa conversa. Seja sempre bem-vinda.